Placas tectônicas. As placas tectônicas são partes da crosta terrestre e elementos atuantes na composição do relevo terrestre. De acordo com a teoria da tectônica de placas, a crosta terrestre é a camada superficial sólida da Terra, composta por rochas e minerais, não é contínua, mas sim quebrada ou fragmentada em várias partes ou pedaços. Essas partes são conhecidas como placas tectônicas e movimentam-se em razão da força interna exercida pelo magma presente no manto terrestre. Para entender a movimentação das placas tectônicas, é preciso descobrir primeiramente por que isso acontece. O principal fator responsável, como já dissemos, é o magma, que não se movimenta aleatoriamente, mas se organiza em ciclos, os quais chamamos de célula de convecção. A partir daí, o magma vai então conduzindo a movimentação dessas placas, fazendo com que o relevo seja alterado das mais diversas formas. O principal e mais conhecido efeito das placas tectônicas sobre a superfície é a ocorrência dos terremotos. Eles manifestam-se quase sempre nas áreas de contato e a acomodação súbita de alguns pontos nessas áreas. Além disso, as zonas de encontro entre duas placas são locais altamente instáveis geologicamente e onde também surgem os vulcões e as cadeias montanhosas. É possível observar que as placas oceânicas mais pesadas afundam após o choque, fenômenos que chamamos de subducção, e a placa mais leve ascende e a parte dela enruga, formando as montanhas em um processo denominado por abducção. Nas áreas de subducção, comumente se formam os pontos mais profundos da Terra, como as fossas oceânicas, enquanto nas áreas de abducção formam-se pontos de maior altitude do planeta. Portanto, as regiões do planeta que se localizam nos pontos de encontro entre placas tectônicas costumam sofrer com mais frequência e intensidade a ação dos terremotos, além de registrarem a presença de vulcões e montanhas com elevada altitude. Já nos países posicionados no interior de uma placa, não é o caso do Brasil, que está situado na placa sul-americana, costumam sofrer menos esses tipos de problemas e apresentam um relevo geologicamente antigo. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, encontra-se na zona de encontro entre as placas Sul-América e da Nazca, havendo também muitas ocorrências de vulcões e terremotos em toda a faixa oeste da América do Sul. Já a Cordilheira do Himalaia, onde está o ponto mais alto da Terra, o Everest, encontra-se na área de encontro entre as placas indo-australiana e euroasiáticas. Há 3 tipos de movimentos das placas tectônicas, considerando a diferença do deslocamento de uma placa em relação à outra: o convergente, o divergente e o subsidente ou transformante. Movimento convergente. As placas com movimento convergente são aquelas que se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra. É o caso do exemplo no esquema anterior, onde mostramos a formação de cadeias montanhosas. Movimento divergente ocorre quando as placas afetam-se umas à outra. Esse afastamento pode provocar a emergência do magma, que se solidifica e forma algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas. Movimento transformante é quando as placas se deslocam unilateralmente, havendo ainda assim o atrito entre elas, com a ocorrência de terremotos e a formação de algumas falhamentos, a exemplo da falha de San Andreas, no oeste dos Estados Unidos. A Califórnia é uma região propensa a terremotos, uma vez que está sobre uma série de rachaduras da crosta terrestre, onde placas tectônicas se encontram e se movimentam. San Andreas é a maior dessas rachaduras e potencialmente a mais perigosa por marcar o limite entre as duas maiores placas tectônicas do planeta. San Andreas tem aproximadamente 1,3 mil quilômetros de extensão e delimita a placa tectônica norte-americana e a placa do Pacífico. O deslizamento entre as placas causa grande instabilidade em todo o estado da Califórnia e foi a principal causa do violento terremoto que abalou a cidade de São Francisco em 1906. E sobre essas placas
estão enormes centros urbanos, entre eles Los Angeles e a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, San Diego, com 38 milhões de habitantes.